Vem lá, meu irmão, com o evangelista Wellington Ramos. Deus ele quer que você tenha esse conhecimento, tá certo? Eu vou passar para você agora o conhecimento da palavra de Deus, que Deus ele nos passa, que Ele nos quer, que Ele quer que nós venhamos conhecer, ser instruído, né? A instrução da palavra é muito importante para a igreja, para que haja crescimento espiritual e amadurecimento espiritual e a perfeição espiritual para o povo de Deus. Vamos fazer uma leitura aqui de um texto que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 14, do versículo 10 ao 16. Quero levar para você uma instrução muito maravilhosa da palavra de Deus com a graça do Senhor. E vamos aprender algo muito importante aqui, chamo sua atenção agora. Êxodo 14, 10 ao 16. A gente observa aqui no versículo 10, os irmãos sabem, conhecem essa passagem, que é a passagem que Deus dá o livramento ao povo lá, não é? No Egito, tirando o povo do Egito, e na hora em que o povo está diante de uma dificuldade muito grande, a perseguição de Faraó, e o povo agora ficou encurralado ali entre uma dificuldade que não tinha saída, o inimigo vinha atrás para destruir o povo de Deus, e aí Deus ele opera um grande milagre, uma grande maravilha, manifestando o seu poder para o povo conhecer o Deus que estava servindo. Então, vamos lá. Vamos fazer uma exposição aqui do versículo 10. O povo sai do Egito, não é? O povo é liberto por Deus. Deus tira o povo do Egito. O povo vai caminhando agora alegremente. O povo vai prosseguindo para a direção de Deus alegremente, porque saíram do Egito, estava tudo tranquilo, caminhando. Mas de repente surge uma dificuldade, surge um problema, surge uma situação que, né, é adversa. E agora o povo vê o inimigo perseguindo. Lá vem Faraó perseguindo o povo. O povo se apavora, o povo teme. E agora o povo começa a clamar a Deus. O povo começa a buscar o Senhor, mostrando aquela situação. O povo entra em desespero. Muitas vezes estamos dentro dessa situação também, não é? Eita, entregamos nossa vida a Jesus, começamos a caminhar, somos cristãos agora, crente em Jesus, e agora começa a caminhar, uma alegria tão grande, é uma coisa tão gostosa, mas daqui a pouco, quando surgem os problemas, a gente começa a entrar em pavor, desespero, não é? E até murmurar. Foi o que aconteceu aqui com o povo de Israel. No versículo 11 e o versículo 12, diz a palavra que eles começaram a clamar por Deus. Começaram a clamar, a orar, né, ao Senhor. Mas o seu coração não estava com fé. Eles não estavam acreditando em Deus. Eles não estavam buscando ter uma relação com Deus. Eles só queriam um momento bom. E eles começam a clamar, mas sem fé. Diante dos problemas e da situação difícil, eles passam agora a murmurar, resmungando e se arrependendo de terem saído do Egito. Eles começam a dizer: era melhor a gente ter ficado lá. Para que, Moisés, nos tirasse do Egito para morrer aqui? O povo começou a murmurar, gente. Começou a desacreditar. Começou a achar que não valeu a pena receber o livramento de Deus saindo da escravidão. Isso acontece com a igreja hoje, com muitos de nós crentes hoje. Porque o Egito simboliza o mundo, Faraó simboliza Satanás, o diabo. Não é? O povo preso lá simboliza o pecado, que hoje as pessoas são escravas, aprisionadas pelo pecado, escrava do pecado. E Deus dá o livramento, Deus liberta, tira do domínio do maligno, tira da escravidão, tira da terra da maldição. E agora leva o homem a caminhar com uma vida de fé em Deus, diante dos lugares áridos, diante das dificuldades, mas com fé em Deus, para um final maravilhoso. O povo começa a murmurar. Assim também hoje é nós. Só glorificamos a Deus quando está tudo tranquilo, tudo bem. Muitas vezes começamos até a murmurar. Hoje não é diferente. Existem pessoas que têm uma alegria grande, têm firmeza e dizem assim: eu creio até os ossos.
Pessoas que dizem, eu tenho fé, Deus é maravilhoso, mas quando chega um momento desse, um momento de adversidade, um momento de dificuldade, chega uma doença, chega um desemprego, chega uma notícia ruim, e começa a dizer, meu Deus, por que isso? Meu Deus, tu não está me vendo, Deus, tu me esquecesse. Muitas vezes dizem, é melhor ficar lá atrás. Começam a murmurar e dizer que era melhor voltar, melhor estar onde estava. Não é? Então, a gente tem que refletir nisso quando lê, irmãos. Quando a gente lê, não é, o Velho Testamento, a gente tem que tirar lições dali. Não é viver aquelas práticas, trazer para botar como regra de fé para a igreja hoje. É olhar o exemplo do povo que não confiaram no Deus poderoso que eles estavam servindo e não seguir esse exemplo do povo de Israel. Nós temos que ler as Escrituras vendo isso. O apóstolo Paulo diz que está tudo ali como um exemplo para nos ensinar. Para a gente saber como Deus age e como não se comportar diante de Deus e como se comportar diante de Deus em meio às dificuldades. Está ali para a gente aprender. O povo de Israel murmuraram, e assim também é hoje, queridos. Meu irmão, eu encontrei uma irmã que ela estava dentro dessa situação, passando por um momento difícil. Essa irmã, ela era espírita, ela se converteu ao Senhor, né? Eu até entendo, porque a irmã ainda estava crescendo na fé, eu até entendo. E por um momento de dificuldade, a irmã disse, meus irmãos, mas irmão, eu estou passando por uma dificuldade tão grande. Quando eu era lá do Espiritismo, eu não passava por isso. Quando eu estava lá no Espiritismo, era tudo tranquilo, não tinha essa dificuldade, não é? Vivia tranquilo. Hoje é tanta dificuldade, é tanta situação. Eu digo, irmã, mas lá a senhora era escrava, lá a senhora vivia no domínio de Satanás, lá a senhora estava escrava, o diabo não estava preocupado com a senhora, não, que a senhora já estava escrava. Ele não lhe oprimia mais do que está, não. A senhora estava acostumada na escravidão, como o povo de Israel estava acostumado na escravidão. Eu disse, mas hoje a senhora está no caminho do Senhor e o inimigo ele trabalha para tirar a senhora. Como é que ele faz isso? Tirando o seu ânimo, tirando a sua alegria, tentando tirar a sua fé, fazendo a senhora recuar e voltar para trás de novo para ele poder dominar a senhora de novo. Hoje a senhora está em Jesus, caminhando para a vitória, dentro de uma dificuldade do caminho estreito, porque Jesus nos ensinou, mas confiando que o Deus Todo-Poderoso está com a senhora para lhe dar livramento diante de toda a dificuldade, diante de todo o perigo. É tão somente guardar a palavra e crer nela. O Senhor disse, não se turbe o vosso coração, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Credes em Deus, crede também em mim. A palavra está nos ensinando. A gente tem que caminhar crendo na palavra, não olhando para os problemas e acreditando na palavra que existe, né, o socorro de Deus na nossa vida no momento certo, na hora de Deus, e Deus está conosco. A Bíblia diz, o apóstolo Pedro ensinando os irmãos na sua primeira carta, capítulo 5, no versículo 7, o apóstolo Pedro ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, que ele tem cuidado de vós. O Senhor cuida de nós, o Senhor peleja por nós, o Senhor é o nosso galardão, é o nosso socorro, é o nosso protetor, é o nosso provedor. Temos que crer nisso diante de qualquer situação. Não é só dizer que Deus é bom no momento tranquilo, fácil e no momento próprio que nos satisfaz, não. É no momento da adversidade que nós mostramos se confiamos em Deus ou não. Passar os momentos difíceis com equilíbrio, confiando, não perdendo a fé, firme na profissão da fé que fizemos, confiando que aquele que prometeu é poderoso para cumprir e que Ele nos guardará até o final da nossa caminhada aqui. Não podemos desanimar quando vem as dificuldades, até porque as dificuldades vão vir. Mas o Senhor diz, por que temes, homem de pouca fé? Então somente creia, continua crendo, caminhando, não desista. Então o povo de Israel murmuraram, não acreditaram em Deus, caminharam com Deus, mas não confiando em Deus, caminharam com Deus pela satisfação dos momentos bons que Deus proporcionava. Mas na hora da adversidade eles não estavam firmes no Senhor, confiando no Senhor, porque ele não tinha, aleluias, uma fé verdadeira. Eles não chegaram ao Senhor por fé, confiando, acreditando. E a Bíblia diz que aquele que crê no Senhor tem que chegar com fé, crendo que Ele existe, que Ele é galardoador. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que o povo aqui não agradou a Deus. Esse povo que saiu do Egito, murmuravam. Não é? No versículo 11 e 12 a gente vê isso. Que eles murmuravam, reclamaram, acharam melhor voltar para o Egito, morrer lá, dizendo, lá pelo menos tem túmulo para a gente se enterrar. Com o Senhor você vai passar estreita dificuldade, mas está caminhando para a vida eterna. Você está caminhando para uma vida de gozo, de paz eterna. Sem Jesus você pode até estar com facilidade nesse mundo. Você pode até estar se sentindo bem. O inimigo te enganando, sendo escravo do pecado, achando que está bem. Mas o final é horrível.
É melhor caminhar com Deus no estreito, confiando. No momento de choro, Deus consola. No momento de tristeza, Deus dá a alegria do Espírito Santo em nosso ser. No momento de dificuldade, de desespero, entra a esperança de Deus no nosso coração. Temos que confiar no Senhor e caminhar. Não seguir o exemplo desse povo de Israel que saiu do Egito. Tá certo? E a gente vê, meus irmãos, que lá no versículo 13, no capítulo 14 de Êxodo, Moisés agora incentiva o povo. Moisés agora orienta o povo a não temer o inimigo. Moisés agora leva o povo a se aquietar. E diz o povo: aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. O povo estava inquieto, desesperado. Moisés diz: aquietai-vos, esteja quieto e vede o livramento do Senhor. Em meio a situação difícil, temos que estar quieto, sossegado, em paz, com calma, sabendo que quem está conosco é poderoso para nos guardar. O inimigo não vai nos vencer, ele vai nos investir contra a nossa vida, ele vai nos perturbar, ele vai nos tentar, mas ele não vai nos vencer. O Senhor está conosco, temos que confiar nisso. E Moisés diz: pessoal, se aquietem, tenham paciência, esperar e ver o livramento do Senhor. No capítulo 13, no capítulo 14, interessante é isso aqui. Aliás, no versículo 13, no versículo 14, do capítulo 14 de Êxodo, que é muito conhecido na igreja, Moisés diz ao povo que o Senhor vai pelejar por eles. Moisés diz: aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, calai-vos, o Senhor pelejará por vós e vos calarei. Moisés, ele orienta o povo diante da situação, que o povo estivesse quieto e aguardasse o livramento do Senhor. Vamos ler esse texto aqui para você ver. Êxodo capítulo 14, versículo 14. E o Senhor pelejará por vós e vos calarei. No versículo 13, Moisés diz: estais quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. O Senhor pelejará por vós e vos calarei, gente. Então Deus está aqui, através de Moisés, orientando o povo a confiar em Deus, não olhar para a dificuldade é fato, é realidade. Nós não podemos viver um conto de fábula achando que servir a Deus é não ter mais luta nessa vida, não ter mais dificuldade, não passar por escassez, não passar por doença, não morrer. Não, servir a Deus não é isso não. Servir a Deus é não sofrer a maldição da eternidade, é não ser condenado, é não ser julgado, é estar justificado, é estar guardado, né? Aquele que habita debaixo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Servir a Deus é habitar no esconderijo do Altíssimo para descansar na sombra do Onipotente, para que na eternidade você esteja gozando da paz eterna diante de uma vida que viveu aqui neste mundo de aflição. Servir a Deus não é ter vida boa nesse mundo não. É caminhar com fé, coragem e ousadia, sabendo que o Senhor é quem peleja por nós diante das dificuldades, meus irmãos. Então Moisés diz aqui ao povo que o Senhor pelejaria por eles diante daquela situação. Eles tinham que ter esperança e esperar para ver o agir de Deus. Continuando confiando para ver o agir de Deus. E o Senhor pelejará por vós e vos calarei. Hoje é assim conosco, irmãos. Diante das lutas a gente não fica sossegado. A gente fica querendo buscar solução e vai para ali, vai para aqui, e busca ali, busca aqui. Corre para lá, corre para cá. Não é? A gente corre para tanto canto. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, como é que se encontra aqui. Aí, tá certo. Tá bom aqui, só para ver a filmagem, para estar boa, para você receber um vídeo de instrução, né? Muito bom. Essa instrução está muito boa, essa orientação. Então, diante da dificuldade, a gente quer correr para um lado e para o outro. Não, gente. Parai, sossegai, descansai os vossos corações. Espera no Senhor com paciência. Vê do livramento do Senhor. Então, no versículo 15, aí Deus pergunta a Moisés por que é que Moisés clama, né? Deus diz assim: por que clama a mim, Moisés? Diz ao povo que marche. Deus agora diz: Moisés, você que me conhece, está deixando entrar no desespero do povo, continua orientando esse povo a prosseguir. Diga ao povo que marche. Então, gente, marchar aqui é prosseguir, tá, gente? É continuar caminhando na direção do Senhor, com fé em Deus, não parar em nenhuma dificuldade, prosseguir até o fim. Marchar aqui, gente, eu quero até aproveitar
para fazer uma observação com muita seriedade, deixa eu convidar você para isso. Corrigir, a palavra serve para isso, para corrigir, ensinar, repreender. Eu quero fazer uma correção aqui, diante de ensinos que dão aí, contrariando, usando esse texto aqui de uma forma totalmente errada. Deus diz ao povo que marche. Esse marchar aqui não é hoje o que as pessoas vivem dentro das igrejas, os rituais, nas campanhas da marcha, onde as pessoas botam música e começam a marchar, né? Tem até uma música aí que fizeram, marcha irmão, marcha pastor, aí na campanha da marcha, botam essa música e começam a marchar, rodeando, rodando, marchando, né? Literalmente fazendo aqueles passos de marcha, um atrás do outro. Gente, não é isso não. Isso aí que se vive na igreja não tem nada a ver com a orientação de Deus. Isso é movimento que o homem cria para atrair a multidão e ludibriar o povo, que o povo gosta de ser ludibriado e viver o engano, a fábula, não é? E a mentira. O povo de Deus tem que acordar. Nós não podemos viver mentira nem fábula não. Temos que viver realidade, gente. Então hoje existe essa ideia de campanha da marcha. Aí alguém até, eu falei sobre isso, teve uma pessoa que me questionou, dizendo, não, mas Deus manda o povo marchar, isso é bíblico, está lá, e me deu esse texto aqui. Eu expliquei para ele que esse texto não tem nada a ver com essa, né, colocação de entendimento que as pessoas têm, campanha de marcha para o povo marchar, isso não tem nada a ver não, gente. Então, gente, vamos despertar. Quando Deus disse ao povo que marche, não é para estar marchando dentro da igreja. Esse ritual não é a orientação de Deus, não. As pessoas botam esse ritual para atrair o povo, mas não é bíblico isso. Como tem outros rituais também, né? Várias campanhas, campanha da muralha de Jericó, campanha da pedra de Davi, campanha da chave, campanha do vale. Gente, saiam desses caminhos de campanha, gente. Saiam desses rituais dentro das igrejas que estão se fazendo, que isso não é bíblico não. As pessoas que criam isso são pessoas que não têm compromisso com a palavra, gente. Irmãos, vamos crescer na graça e no entendimento, vamos ser adultos, vamos ser maduros, vamos estar perfeitos na fé. A Bíblia diz que nós não devemos ser mais meninos, levados por vento de doutrina. Temos que buscar a instrução da palavra para o nosso crescimento espiritual. O apóstolo Pedro diz que é pela palavra que nós crescemos. Então, Deus diz ao povo aqui, versículo 15, então disse o Senhor a Moisés, escuta aí, então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Mas Deus não está dizendo para o povo ficar marchando ali, literalmente não. É para o povo, o marchar aqui está se referindo a caminhar, prosseguir. O povo estava encurralado, não tinha saída na frente, atrás vinha o inimigo, o povo não tinha saída. E Deus diz ao povo, gente, não temam, não parem, não voltem para trás, porque quem está com Deus não para, não deve temer, não deve voltar para trás, porque o inimigo não vai nos vencer. Deus vai tomar providência, prossiga para frente. Ah, mas está dificuldade, não tem saída. Confia em Deus, que Deus ele abre a saída. Foi o que aconteceu aqui. Deus estava dizendo ao povo, continua na minha direção, eu não mandei prosseguir, eu não mandei vocês irem, vão, não parem, vão-se embora. Mas o mar, deixa que eu faça o milagre. Deus está dizendo ao povo, o Senhor pelejará por vós. E aí a gente sabe que o que aconteceu, Deus abriu o mar, operou um grande milagre, mostrou o seu poder para o povo, do seu povo de Israel, para o povo do Egito. Deus mostrou o seu poder, que aquele que confia nele não deve temer, porque ele é o Todo-Poderoso, ele abre saída onde não tem saída. Deus traz à existência o que não existe. Deus opera o impossível, pois para ele nada é impossível. Quem confia nele sabe que vence o impossível. Então é isso que Deus está dizendo ao povo. Marchar aqui não é esse movimento, tá, gente? Então vamos entender isso aí. Eu chamo a sua atenção, meu irmão. Desperta enquanto é tempo, para que você amadureça na fé, no conhecimento de Deus e cresça, para não ser mais menino levado por vento de doutrina, viver esses movimentos, essas campanhas, esses rituais que não tem nada a ver com o Evangelho, tá certo? Então, gente, o povo prosseguiu e viram o milagre de Deus. Deus operou um milagre. Porque Deus não tirou o povo do Egito para o povo morrer ali não, que nem eles pensaram não. Moisés, por que o povo? Porque a gente saiu de lá, era melhor ter ficado lá. Tu nos tiraste de lá para morrer aqui? Não. Deus não chamou você para morrer não. Você já estava morto. Deus chamou você para dar vida.
e vida com abundância no seu Filho Jesus Cristo. Você tem que crer nisso, caminha com Jesus, prossiga, olhando para frente, não olha a dificuldade, não olha o mar bravio, não olha a ameaça do rei, não olha a dificuldade dessa vida, não olha as aflições, não olha a doença, não olha a falta de emprego, olha para Jesus, que Ele é quem dá o livramento, Ele abre porta onde não tem porta, Ele que faz o mar se acalmar, Ele que faz o vento se calar, Ele que faz o milagre acontecer. Tão somente continua firme na palavra dEle, fazendo tudo e caminhando como Jesus nos ensinou. Amém? Nós devemos aprender com Israel para não seguir o exemplo mal de Israel, gente. Quando lê a Bíblia, temos que ver isso. E Paulo diz, ensina, orienta os irmãos a não seguir o exemplo do povo de Israel, que foram incrédulos, murmuradores, blasfemadores, e não entraram na promessa, não receberam a terra prometida por causa da sua incredulidade. Cuidado, meu irmão. Tem muita gente que não vai receber a promessa, não mais de uma terra literal, mas da vida eterna com Deus por causa da incredulidade. Tá certo? E a gente vê no capítulo 15, aliás, no versículo 15 diz assim: então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz ao povo que marche. Versículo 16: e tu levantarás a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Olha agora o que Deus está dizendo. Olha o que Deus está dizendo. Que Deus vai operar um grande milagre usando Moisés ali, o instrumento mediador do povo, para que o povo seguisse a orientação de Moisés para ver o milagre de Deus. Deus agora prometeu abrir o mar para o povo passar. Não tinha saída. Deus disse, eu vou providenciar uma saída. Vocês vão passar a pé seco. Nada vai atingir vocês. Nem a água desse mar. Vocês vão passar por ele. Isso quer dizer, sabe o que, meu querido? Que Deus opera grandes situações para dar vitória ao seu povo. No momento em que o inimigo acha que nós estamos encurralados, que nos venceu, aí Deus envia a sua ação soberana. Deus prepara o grande livramento pelos meios surpreendentes, inesperado, que só Deus sabe, que só Deus opera. Na hora que nós estamos encurralados, o inimigo diz, consegui vencer, não tem mais saída, agora eu vou destruir. Aí Deus entra com um grande livramento, usando meios surpreendentes, inesperados, meus irmãos. Então somente confia no Senhor. Ele é o nosso protetor, é o nosso ajudador, é o socorro bem presente na hora da adversidade, da angústia, do perigo. Ele é a nossa sorte. Confia no Senhor Jesus. Não vamos fazer como o povo de Israel, meus irmãos. Vamos ser crente, confiando até o fim. É que o apóstolo diz, retenhamos firme a confissão da nossa esperança até o fim. Não nos movamos da fé por nada. Por nada. O apóstolo Paulo diz, quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos afastará da fé em Jesus? A morte, a espada, a tribulação, a perseguição, a peste, a fome, a guerra. O que é que pode nos fazer perder a fé em Jesus? Nada, meu irmão. Só se você não estiver crendo que Ele é poderoso. Aí você não vai acreditar nele. Aí você não vai confiar nele. Mas aquele que criou tudo pela sua palavra, aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que é o Soberano, aquele que tudo traz à existência quando não existe, é aquele que nós devemos confiar. Jesus disse, todo poder me é dado no céu e na terra. Jesus disse, eu não vos deixarei só, estarei convosco. Assim também como Deus estava com o povo de Israel no Egito, andando pelo deserto, dando livramento, ajudando o povo a caminhar, chegar até a terra, Jesus está comigo e com você para nos ajudar nessa caminhada, nos livrar diante das aflições, tribulações, dos inimigos, para que a gente possa chegar até a terra prometida, Canaã celestial, até aquele grande dia. Portanto, prossigamos, meus irmãos, firme no Senhor, diante de qualquer luta, dificuldade, situação. O Senhor pelejará por vós e vos calarei. Confia, pois, no Senhor, entrega teu caminho a Ele e o mais Ele fará. Amém? Fica essa orientação para vocês, eu, evangelista Wellington Ramos, deixando para vocês sempre o meu recado. Visita lá a nossa página no Face, tem muitos vídeos para você ser mais edificado. Visita lá também o nosso canal no YouTube, com muitos vídeos para você fazer estudo, aprender, passa para outras pessoas, não é?
para você crescer no conhecimento, ser mais instruído na palavra e ser livre de vários enganos, vários conceitos, ensinos errados de um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Para você sair e não viver o evangelho anátema, tá certo? Então fica na paz do Senhor, que essa instrução ajude você na fé, ajude você a prosseguir, incentive você a estar confiando mais em Deus, diante dessa dificuldade que você está passando, desse problema, dessa luta, dessa perseguição, dessa escassez, seja qual for a adversidade que você esteja, o momento difícil que você está, tão somente continua confiando no Senhor, que Ele vai surpreender você com um agir muito grande na tua vida para te dar o livramento. O Senhor pelejará por vós e vos calarei. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém? Deus os abençoe a todos vocês.